no centro da poeira. Lula Twitch ficou lá segurando uma espada, com pétalas de flor de damasco voando. Ela desencadeou um movimento, perdendo sua espada. A espada, batendo direto para o lugar onde o guindaste estava parado. Ele foi espremido pelas pétalas da flor e puxado para baixo. Quanto a ela segurou a espada e pulou. No momento em que estavam perto, uma espada poderosa balançou decisivamente. Ele não teve tempo de reagir. A lâmina está bem na frente de seus olhos. Reflete claramente os olhos distraídos do guindaste. Lula Twitch cortou ele. Sua figura passou suavemente e ele caiu lentamente. Desenhado, Dan engasgou e não podia acreditar em seus olhos. O caminho do proprietário é calmo. Tio Bok e seus irmãos mais novos estavam felizes. Tia Mayang também sorriu. Pétalas de flor de damasco florescem no céu. Uma cena colorida e bonita. Duang Chuchu olhou sem expressão para as pétalas caindo. Era flor de damasco. O guindaste então caiu com força no chão. A areia e a poeira gradualmente se dissiparam. Ele deitou lá, incapaz de ajudar, mas tossiu um bocado de sangue. Seu rosto estava machucado, e a figura nevada caminhou lentamente para a frente. Ela zombou friamente. Eu disse que você é muito fraco. Desenhado Hulk olhou para ela. Um lado da superfície da pedra ficou preto. O veneno se espalhou por todo o corpo dela. Com um corpo assim, o que ela estava planejando fazer. Ele não pôde deixar de exclamar louco. Você é louco. Não é normal. Um cordeiro gordo, ela disse. Você nunca então lutou. Você não tem o direito de ou fraqueza de discutir força ou qualquer coisa. Ele com raiva se sentou e amaldiçoou. Mulher arrogante, você é humana. Antes que ela terminasse de falar, sua espada afiada estava apontada para sua cabeça. Ela levantou sua espada e bateu repetidamente na cabeça do guindaste. O som estava tão alto que até Jogou teve que se levantar. Yanjong teve que fechar os olhos e se afastar. Incapaz de suportar o olhar. Vic ficou pálido e de repente tocou sua cabeça e murmurou. Cabeça... Lu Led, para ele nunca parou. Parecia que estava batendo cada vez mais forte. Não foi... ela deixou alguns caroços grandes na calçada. E ele desmaiou que ela se virou e saiu. Antes disso, ele não se esqueceu de manchar a braguer. O próprio An Ryu. Ele se virou para o dono da casa e disse: Me dê o antídoto. Ele deu a ele uma pílula e disse que isso deveria ser o suficiente. Depois de recebê-lo, ele pulou no ringue para chamar. Vem aqui, tio tolo. Lula, para ele, olhou para ele e pensou diferente. Você também é um fanfarrão. Mas ele jogou o antídoto para ela.
e perguntou por que ela lutou tão estupidamente. Ela pegou a pílula e colocou na boca e disse: Eu não quero respirar o mesmo ar que você. Ele não ouviu claramente, mas soltou um som. Então eu apenas balancei a cabeça e aconselhei: quanto mais cedo eu tratar o veneno, melhor. Se eu não cuidado, o medicamento causará problemas. Então, vamos trotá-lo completamente agora. Irmão Joe Gould, por favor, venha para me proteger, animal. Tendo dito isso, ele se virou para Big, mostrou seu tio e empresto-lhe sua espada. Ele ficou surpreso, mas deu a ele antes de perguntar: O que você vai fazer com isso? Chan Mayang olhou em uma direção. Esse lugar é onde o senador fantoche está parado. Ele disse que agora temos que medir e dar presentes. Não mais precisamente eu tenho que entregar este presente. Ele afrouxou o cinto de sua camisa, então colocou a mão no peito. Puxa a camisa que estava cobrindo sua barriga. Para torná-lo maior, depois de jogá-lo fora, Chan Mayang orgulhosamente pisou na plataforma do anel. Ele apertou o cinto da camisa com firmeza, silenciosamente lembrando-o de se preparar. O chicote do patriarca é um pouco doloroso. Gelonghog perdeu a consciência e foi puxado para baixo da arena de artes marciais por duas pessoas. Seu rosto estava machucado e sua forma não estava clara. Duang espiou na multidão, seu rosto incapaz de esconder sua surpresa. Minhas mãos estavam cerradas com tanta força que tremi enquanto pensava e resolvi. A linha do guindaste do portão de linha o vencedor. Notou a Santaolon, mas sua colega é uma garota. Ela seguiu Lula de costas para baixo. De repente, Chan Mayang entrou no ringue novamente. Surpreendendo, a partida já foi ganha ou perdida. Então, por que essa pessoa continua a avançar? Você vai para o campo. Pare bem no meio do ringue. Olhar para trás. Havia sussurros ao redor. Os sussurros que ninguém entendeu. Chan Mayang respirou fundo e depois falou: Honestamente, eu não sei o que diabos ele está fazendo. Porque é o famoso portão do céu. Eu esperava mais. Tão desapontado. Assim que as palavras terminarem. O espaço de repente ficou quieto. Todos olharam para ele sem expressão. O dono ficou tenso e olhou para o anel. Mas um segundo depois, a atmosfera parecia estourar. Alguém quebrou com raiva. O que você está dizendo? Você está olhando para nós. Não haja arrogante só porque você quer uma partida. Ele levantou a mão para sinalizar. Acalme-se, não fique com raiva assim. Se você estivesse na minha posição, você pensaria o mesmo que eu. Olhar Chan Mayang apontou para o falcão inconsciente, e disse, antes de desafiar,
conhecendo sua força e o do seu oponente, é a coisa mais básica. Eu não esperava que a seita não Tong cumpriria esse princípio básico. Ele não perdeu para mim. Ele perdeu para meus colegas estudantes. Mas o apelido não pertence a uma seita, mas pertence a o mim. que significa que a possibilidade de ele me derrotar não existe. No entanto, o fato de ele ter desafiado esta partida era como se preparar para se humilhar, olhando para o seu oponente. Significa ser muito confiante em si mesmo. Isso algo é que o líder de um sexo nunca deve permitir. Então, queremos saber a pessoa que teve essa ideia absurda. Quem é esse? Todos os olhos estavam agora focados no Exâncio em perigo. O rosto do velho escureceu e ele cerrou os dentes. A situação estava piorando. Eu sabia o tempo todo que meu sobrinho não poderia ser um oponente de San Tong. É por isso que planejei envenená-lo. Mas eu não esperava isso. Você perderia para os colegas do oponente. Na frente de todos, também. Aquele bastardo, ele está tentando me forçar a explicar. Ele sabe que não podemos fazer isso. Se eu não posso confessar, ele quer dizer que serei derrotado pelos olhos de todos. O fato de eu não conhecer a força do meu sobrinho e se atreveu a desafiar seu filho tão longo para uma luta, isso não me faz um tolo. Chan Yang sorriu fracamente. Ele olhou para ele com desdém e perguntou com sentido. Era essa pessoa um ancião? Antes que Duang Dan pudesse dizer qualquer coisa, ele expressou mais, mas estranhamente, ouvi dizer que os anciãos da seita Duang apenas desempenhar o papel de conselheiro do proprietário. Ainda o dono da casa que conhece a força de ambos os lados. Apostou do nosso lado e sentou lá. Então, no final, quem está dando conselhos? Vendo-o rir dele, ele gritou de raiva. Esse cara é muito ousado. Chamayang encolheu os ombros. Ouvir o nome dos anciãos é muito majestoso. Porque, com sua idade e experiência, eles agem como conselheiros sábios que o proprietário não pode ver. Enquanto o líder dos proprietários, família vai confiar muito nos anciãos sábios. Parece que esse ancião não é assim. Pelo contrário, parece que você só cria mais problemas. O velho estava tão envergonhado que ele ficou com raiva e gritou um aviso. Tenha cuidado com sua boca, sua arrogância. Ó, filho, você deve conhecer meus limites. Ele ouviu e apontou a mão para ele. Mas, provocativamente, veja, eu te disse, você não tem. Eles nem sabem quem está sendo arrogante. Você sabe por que isso aconteceu. Porque você é muito fraco. Tão fraco que você nem consegue reconhecer quão forte seu oponente é. Mas você ainda se atreve a aconselhar o proprietário. Se não fosse por vocês, anciãos, forçando este assunto, a família não teria que sofrer a humilhação. Eles têm agora... E o proprietário
teria sido capaz de rapidamente conseguir o que ele queria. Esta é a consequência. O preço de ouvir pessoas idosas. Sentado atrás como os mais velhos, desenhado o rosto de Danger ficou vermelho e ele estava prestes a gritar. Você, patriarca, desenhado, interrompeu e lembrou Oa Santan Longo. Tenha cuidado com o que você diz. Este é o ancião de desenhado saqueado. Chanyang sorriu e exclamou. Nosso senhorio é um homem gentil. Ele ainda respeita esses idosos, mesmo que sejam apenas fardos pesados. E coberto de sujeira, o velho mais velho não aguentava mais e perguntou: Quando você vai parar sua boca? Quanto tempo você acha que eu vou aguentar você? Ele olhou sarcasticamente. Veja que ele não tem visão alguma. Você nem sabe. Estou dizendo a eles para pararem de sofrer. Esse tipo de pessoa mais velha. Vamos provar isso, provar que ele é digno de se chamar de ancião. Seus olhos se encheram de sangue e sua voz rosnou. Eu devo provar. Mas de repente, ele franziu os lábios e pensou que não. Esse cara tá tramando para me arrastar para esse assunto. Chan Mayand disse como provar isso. É muito simples. Você tem dito o tempo todo que mas isso é algo que apenas os fortes dizem aos fracos. Prove sua bravura. Se você lutar comigo e vencer, isso significa que você viu certo. Mas se eu ganhar então, seus olhos são inúteis. Certo? Desenhando os olhos de Dan, se arregalaram. Não só isso. Até Bayak e Mostrado ficaram chocados em um espaço tranquilo. De repente, o velho caiu na gargalhada. O que você está dizendo que quer lutar comigo? As pessoas perderam a razão por causa de um pouco de fama. Você quer me desafiar, meu senhor, o ancião da seita Tong? Ele respondeu. Eu sei que a audição piora com a idade. Mas ter que repetir isso uma e outra vez. É um pouco cansativo, não é? Dan estreitou os olhos e sorriu presunçosamente e perguntou. Então, o que você vai fazer? Ok, isso é bom. Qualquer maneira, a situação é a pior. Pode ser, se eu derrotar esse cara arrogante na frente dos discípulos do salão. Eu posso, pelo menos, controlar a situação. O resto podemos lidar lentamente mais tarde. Então ele perguntou em voz alta: O que você está planejando fazer, mestre? Se eu escrever esta criança, você pode entender. A batida de Dlong Kong ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando em algo. Então ele de repente se levantou. Oa Santonlon é um amigo de Tongman. Então, não podemos impedir nosso amigo de fazer o que ele quer. Certo. Chan Maeng sorriu levemente e acenou com a cabeça. Zhuangdan sorriu maliciosamente. Seus olhos brilharam de veneno. Ele usou um balão para pular de baixo para o ringue. Acertou um chute poderoso. Ele disse que você foi longe demais.
Você deveria ter ficado satisfeito. E recuou em uma extensão razoável. Chan Mayang riu e sinalizou. Tenha cuidado, não fale bobagem na frente de todos. Você está se tornando cada vez mais motivo de chacota. A estrada está escura. Ok. Eu não preciso dizer mais nada agora. Vou usar veneno de molho. Você breu? Então, use uma faca para abrir seu estômago. Quando ele entrou em posição, ele de repente levantou a mão e disse: Espere apenas no caso de. Você está realmente planejando usar veneno? Se assim for, eu quero adicionar uma condição. Que condição? É mais preciso chamá-lo de ruim. Chan Han olhou significativamente para o proprietário. Ele sorriu torto. Então calmamente disse: Se você ganhar, eu vou te dar tudo que você quiser. Grande mostrado, Yeo Jong exclamou em choque. O que? Chu também abriu a boca e surpreendeu-o que ele continuou a dizer. Depois que San deixou Tongman, ele nunca mais voltaria aqui. E aquele idiota foi feito o jovem mestre, pelo dono da casa, assim como ele desejava. Tong Perigo franziu a testa. Você é louco. Ele encolheu os ombros. Não se preocupe, estou completamente acordado, mas também tenho condições. Se ganharmos. De repente, Tang Bao, rosto sorridente, apareceu. Fazendo-o odiar, não continue aparecendo na minha frente. Eu vou te dar exatamente o que você quer. Dissipando sua sombra, Chan Mayang declarou seriamente seu pedido. Dissolveu o conselho de anciãos e recuou. A seita do tanque não precisa de conselheiros como você. Grande mostrado, preocupado, e perguntou ao dono do portão da rua. Teve isso irracional. Provocação foi discutida com Chamwong. Ele olhou para ele, sorriu rigidamente e respondeu. Tudo o que ouço é a primeira vez. Ouvir esta resposta grande show não pôde deixar de congelar. Suor flui como um riacho. Seus olhos embotaram por um momento. Grande show entrou em pânico e disse em voz alta: Se sim, por que ele não parou a partida desde o início, ouvindo os oponentes falarem impotentes? Eu acho que ele tinha seus próprios planos. Depois de ouvir, ficamos sem palavras. Que diabos aquele cara estava fazendo? Talvez ele tivesse enlouquecido. Depois de comer tantos pratos picantes de Sichuan. Em outro canto, alguém também estava exclamando. Que pessoa louca? Wang Kong não continuou. Eu discuti outras coisas com o Hassan do que muito antes, mas eu nunca o ouvi dizer. Ele lutaria pessoalmente com o ancião do templo. Depois de ouvir este grande show, franziu a testa ainda mais. Ele disse então: Você lutou com Chan Mayang? Você deve ter dominado suas artes marciais. Se Chan Yan lutar com um ancião a botes, quem ganhará? Wang Quan bateu ouviu isso e imediatamente pensou. No final, ele disse a verdade.
ele seria esmagado, esmagadoramente. Big Sean estava com medo, era realmente Chung-myung. Mas ele disse não. Era o mestre do Senado. É uma estrada perigosa. Big Sean ficou surpreso e não podia acreditar no que One Combat analisar isso. A verdadeira força da família Tong só é revelado ao combinar veneno e armas escondidas, como você também sabe. Quando eu lutei com um filho longo, eu não usei veneno. Então, usando armas escondidas para lutar. Também pode ser uma combinação uniforme. Ou a filho longo é muito forte e movendo seu corpo e usando espadas. Ele continuou, mas o Aba, Zelda, era particularmente experiente sobre veneno. Se ele não tivesse uma maneira de lidar com isso, dentro de 10 segundos, todo o seu corpo se transformaria em um cadáver negro. Grande Show, disse preocupado, mas Chan Yan uma vez lutou com um ancião das artes marciais. Tong Kwanak explicar mais. O ancião do templo é o grande ancião da família Tong. Eu também ouvi que Oa Sandalon uma vez lutou. O artista marcial filho de Oshan sobreviveu. Mas ele não podia se comparar com o ancião da abadia. E os níveis mais velhos também eram diferentes. Para confrontar o ancião da abadia. Apenas os anciãos aposentados das artes marciais foram capazes de lidar depois de ouvir isso. Ambos ficaram atordoados. Era impossível. Yanjon também disse nervosamente: então, devemos parar agora. Grande Show disse novamente preocupado. Mas ele expressou que se evitarmos uma luta, onde um lutador colocou sua honra em risco, toda a honra que ele está tentando construir entrará em colapso. Imediatamente. Os dois olharam para o fósforo na frente deles e disseram: além disso, ele não era o tipo de pessoa quem ouviria qualquer conselho. Wang Quanok também olhou silenciosamente para tudo. Espaço onde ninguém disse uma palavra. Zhou Gul e seus cúmplices. Também nervosamente observou a partida. Wang Kong bateu, virou-se para olhar para os dois e pensou: eles são amigos. Lembrando daquela data, Chan Mayang disse: apenas considere isso um impulso meu. Ele pensou. Ele disse que queria ser amigo da família Tong. Só por causa desse impulso, ele ponderou. Mas como um amigo poderia passar a vida por impulso? Wang Quan virou a cabeça para olhar para trás no jogo. Na verdade, dando sem esperar nada em troca. É o que é amizade. Ele já tinha uma arma na mão. Ele estava determinado. Eu não vou deixá-lo morrer. Mesmo se eu tiver que enfrentar toda a casa dos anciãos. Volte ao ringue, à linha de perigo. Fala. Você finge ser inteligente, mas suas palavras estão vazias. Ele suspirou e continuou. Você acha que vou aceitar essa condição? Eu prometo que se a escola perdesse a partida, eu não iria mais interferir nos assuntos da família. Ele apontou o dedo e disse além disso. Mesmo sem as condições que você propôs.
Minha perda para você já foi uma grande vergonha. Que não conseguia levantar minha cabeça e a família. Então há alguma razão para eu aceitar as condições. Sua. Jong-yang só respondeu se você soubesse da humilhação. Você manteria essa promessa, mas com suas ações até agora. Parece que você não sabe o que é vergonha. Zhuang-gang ficou chocado e disse o que Chan Yang disse. Francamente, se uma pessoa sem vergonha pode cumprir sua promessa, sem ninguém saber, ele definitivamente encontrará razões para interferir nos assuntos dos proprietários. Chan Maeng disse francamente, porque você não tem mais nada além disso. Ele não necessariamente se tornar um adulto aos 1 anos, aqueles que oprimem aqueles abaixo deles, para aumentar seu poder e se envolver em competição suja. Não são qualificados para serem considerados adultos. Ele olhou para a estrada perigosa à sua frente e pensei que realmente os adultos não são assim. Pensando nas pessoas que me apoiaram. No passado, Chan Mian pensou. Agora eu entendo o que os adultos realmente são. Quanto eles valorizam e cuidam de um filho. Você e eu tudo. O que resta é reputação inútil. An lentamente sacou sua espada e pensou. Afinal, eu tenho sorte, porque tive a oportunidade de corrigir meu erro. Chan Maeng disse a outra pessoa para entrar, correndo. Você continua ou se você tem medo de perder? Apenas diga na frente de todos aqui que você não ousa aceitar a condição. E então, vamos descer. Lado do ancião Tong, gás começou a aparecer em seu corpo. Ele disse, muito bem, gás preto cobre tudo. A estrada poderosa disse que se assim for, farei o que você quiser. Deixe você morrer com uma dor excruciante. Esse ar preto fez o andar térreo tremer. Yanjong de repente sentiu suas bochechas ficarem vermelhas. Ele e Big Sean cobriram os rostos e disseram em voz alta. A pele deles estava queimando. O que é isso? Rapidamente, cubra seus olhos. Kong Janeiro os lembrou de cobrir a pele. E, passo para trás, ele disse que o veneno se misturou no ar, a ponto de derreter tudo ao redor. Se você ficar perto dele, você será envenenado. Em seu rosto coberto de perigo, seus olhos eram pretos. Ele levantou a mão e disse um fluxo de ar negro correu direto para Chan Myong. Mas então Chan Mayang se esquivou desse ataque. Drang Dan não ficou surpreso, mas disse: deixar você cair imediatamente não é nada interessante. Imediatamente ele levantou as 2 mãos. Continuou outro golpe direto para Chan Myong. Mas ele usou sua espada para destruir o veneno e disse: neste nível sozinho, não há nada a perder. O ar ao redor tremeu violentamente. Desta vez, foi a vez de Chan Mian dar um passo à frente.
A estrada perigosa franziu a testa e amaldiçoou o rádio. Ele levantou as mãos e continuou a jogar algo fora. Agora joias vermelhas apareceram ao redor do ar. Assim como Chamaeng estava cobrando. Os comprimidos foram cortados ao meio por ele. Imediatamente eles se transformaram em bombas que explodiram. Gás vermelho em torno deles. Wan Kwanak ficou atordoado. Foi um demônio, uma ordem do rei demônio. Ele virou a cabeça e disse em voz alta: "Este é o veneno mais forte." Cada um rapidamente cobriu suas bocas e narizes. Ele não podia acreditar e pensou mais velho: "Você está louco. Em um lugar tão lotado, como você poderia quebrar o tabu e ative a ordem do rei demônio seu maluco?" Todos na seita também cobriram a boca. Todos disseram em voz alta que devemos pará-lo. "Caramba, tire aquele velho louco daqui." Wan Quan Bat ainda estava assistindo a partida. Ele pensou que é tarde. Ninguém tem poder suficiente para pará-lo. Mesmo que seja um membro da família real. Uma vez infectado com a ordem do rei demônio, ninguém pode escapar. Suas mãos segurando o escuro tremiam. Ele pensou que aquele velho louco se atreve a fazer isso. O rosto de Heng Dan não tinha nada além de desdém quando ele disse Tisk. Tisk. Que surpresa! Na arena, foi envolto em uma cor vermelha brilhante. Lá, a estrada é perigosa. Eu deveria ter feito isso antes. Contando com argumentos para ganhar poder. Não é mais eficaz. Então a única maneira que resta é usar a força. O problema é que somos muito apegados ao nome e ao rosto. Se governássemos pelo medo desde o início, não haveria esses problemas. No ar grosso, Tongdan disse: "Você, garoto, você é muito arrogante. A família Tong não é uma família de habilidades sombrias. E veneno, mas uma família de veneno. Você só vê armas escondidas e subestimar a família Tong." Suas mãos viraram para cima novamente. Desta vez, os comprimidos apareceram novamente. Imediatamente, o ar foi coberto com ar azul cobalto. Novamente, ele disse: "Você sabe o que está ao seu redor. É o comando do rei demônio. E os 7 espíritos perseguindo areias, todos os quais são extremamente venenosos. E não tem antídoto. Não importa o quão habilidoso você seja em artes marciais. Você não pode evitar o pó de lítio tóxico. E não pode resistir à chuva torrencial de areia." Ele disse em voz alta: Facções justas sempre desprezam a família Tong. Mas isso é porque nossa família Tong sempre te humilha." Na fumaça, Tianyan ainda estava ajoelhado. Ele continuou: "Porque temos uma regra especial. Não use veneno sem um antídoto. Sobre as pessoas do ato justo. Se nossa família Tongizar todas as nossas forças, o governante do céu vai. Já somos nós." Ele sorriu e disse: "Deixar sim é deixar você morrer." Mas ele pegou um frasco de remédio
e disse: Mas só isso não é suficiente para me satisfazer. A poção disparou para a frente. O espaço é coberto por uma cor azul brilhante. Em primeiro plano, apenas um dos braços de Tianmian aparece. Essas mãos são